Quero conversar com vocês hoje sobre este projeto que nós estamos tentando votar na Câmara Federal e no Senado para apoiar as atividades culturais, os trabalhadores da cultura do nosso país. Aliás, dizer e relembrar para todos que são em torno de 5 milhões de brasileiros que atuam em diferentes atividades deste mundo tão importante da cultura do nosso país e que são um dos setores que mais estão sofrendo as consequências da pandemia e da paralisia das atividades presenciais em ambientes fechados, como todos nós sabemos. Então é muito importante votarmos o quanto antes. É o projeto de lei número 1075. A relatora é a nossa amiga e grande parceira da cultura brasileira, a deputada Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB do Rio de Janeiro. O projeto está muito bem pensado e eu quero partilhar algumas das questões com vocês para que vocês que estão no mundo da cultura vão compreendendo cada vez melhor já o conteúdo do projeto. Quais são as formas de apoio que nós estamos trabalhando para a cultura. A ideia é que se consiga votar, nós tentamos votar este projeto ainda nesta semana, mas ficou por um acordo estabelecido entre líderes para o primeiro projeto da terça-feira da semana que vem. Primeira questão importante sobre o projeto, eu estou aqui com algumas anotações que eu fui fazendo em cima do relatório da Jandira, é que o valor que nós vamos destinar para proteger a cultura brasileira, os espaços culturais, os trabalhadores da cultura, será de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Serão 3 ou 4 tipos de iniciativas diferentes. Primeiro, a renda mínima para os trabalhadores da cultura, todos aqueles que não tiverem outro tipo de renda e se enquadrarem na questão de como a renda mínima que está sendo garantida para todos os brasileiros, também na cultura haverá uma renda mínima de R$ 600 por trabalhador da cultura que, por óbvio, demonstrar a sua perda de renda com o processo todo da pandemia. Segundo lugar, estão previstos também subsídios mensais para diferentes espaços de cultura. Esses subsídios variarão de 3 a 10 mil reais e eles serão destinados, portanto, como apoio a diferentes espaços de cultura que não estão podendo funcionar neste momento por conta da pandemia. A terceira questão é que parte deste recurso irá para editais, chamadas públicas, prêmios e muita coisa voltada para tipos de atividades culturais que possam ser difundidas pelos meios da internet, pelo meio virtual. Tem também uma previsão de financiamento subsidiado para atividades culturais, para contribuir também com o sustento de espaços culturais que estão enfrentando toda essa dificuldade por conta da pandemia. Estes financiamentos serão a juros zero, com 180 dias de prazo para começar a pagar o financiamento depois do fim do estado de emergência determinado pela pandemia e pela lei que nós votamos no Congresso Nacional. Então, quem vai ter direito à renda mínima emergencial? Uma informação importante, todos aqueles que têm atuação social e profissional na área da cultura nos últimos 2 anos, alguém que não esteja em outro emprego formal e que não receba nenhum benefício previdenciário da Previdência Social e que tenha na sua família uma renda per capita, uma renda por pessoa menor do que meio salário mínimo. Então, receberão este auxílio emergencial de R$ 600. O benefício esses recursos todos, eu não disse isso no início aqui da minha fala, eles vão ser enviados para estados e municípios. Quem vai operar a chegada nas pessoas, nos espaços culturais desses 3 bilhões e 600 milhões de reais serão os governos estaduais e municipais. A metade do recurso vai para estados e a outra metade vai para municípios. Os municípios que não utilizarem em 60 dias terão que devolver estes recursos para os estados.
Um artigo muito importante da lei, que eu faço questão aqui de ler, deixa eu só encontrar aqui, eu estou com o meu iPhone na mão aqui com a última redação que a deputada Jandira Fegali me enviou, e aqui ela deixa bem claro a abrangência, né, de todos os espaços culturais que poderão fazer jus a este recurso de auxílio emergencial, né, de um subsídio mensal para espaços culturais, e neste caso nós não estamos falando em financiamento, estamos falando de um subsídio a fundo perdido, evidentemente para proteger os espaços culturais que têm um nível de atividade econômica de menor valor, né, de faturamento anual. Então, para estes espaços, os valores vão variar de 3 a 10 mil reais, valores para suportar essas atividades. Então, compreende-se como esses espaços culturais, né, todos aqueles organizados e mantidos por pessoas físicas, né, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural, e aí eu passo a ler todos os que foram listados aqui no projeto de lei que votaremos muito provavelmente terça-feira que vem. Todos os pontos de cultura, todos teatros independentes, escolas de música, de dança, de capoeira e de artes, circos, cineclubes, centros culturais, casas de cultura, centros de tradição regional, museus comunitários, centros de memória e patrimônio, bibliotecas comunitárias, espaços culturais em comunidades indígenas, comunidades quilombolas, centros artísticos e culturais afrodescendentes, espaços de povos e comunidades tradicionais. Então vocês vejam que a preocupação aqui nossa, dos partidos de oposição, da deputada Jandira Fegali, foi de garantir uma ampla abrangência para estes espaços, né, culturais que poderão ser apoiados neste programa de emergência para proteger a cultura e os trabalhadores da cultura do nosso país. Então, gente, nós estamos trabalhando intensamente, foi por pouco que o acordo não permitiu a votação nesta semana. Quero reafirmar o compromisso do nosso mandato com a cultura brasileira e dizer que eu atuei bastante ao lado da Jandira, de todas as pessoas que se envolveram com a construção deste projeto, e podem ter certeza, né, de que, na minha avaliação, é muito provável que nós consigamos votar na terça-feira. Na verdade, já deveríamos ter votado, mas tudo está mais lento do que deveria ser, porque há uma resistência, né, do governo Bolsonaro em cair na real, para usar uma linguagem bem direta. Ou seja, não há como nós protegermos a economia em todas as suas vertentes, e aqui estamos falando do papel importantíssimo na economia que tem o setor cultural, chega a quase 3% do PIB brasileiro. Não há como proteger as atividades econômicas e, dentre elas, as atividades culturais, se nós não tivermos um forte subsídio público. O Estado brasileiro é que poderá salvar a economia brasileira neste processo violento de perdas que nós estamos tendo por conta da pandemia e por conta do impacto que a pandemia tem, por óbvio, em todas as atividades econômicas, mas muito especialmente e de forma bastante dura sobre a atividade cultural. Então nós vamos trabalhar muito para votar o quanto antes. Outro detalhe também, antes que eu esqueça, já ia encerrando aqui o vídeo, mas mais um detalhe, está previsto um artigo que impede o corte, né, de água, luz, telefone, de todo o suporte de telecomunicações durante este período da pandemia de todos esses espaços culturais. E estas contas não pagas neste período, elas serão pagas a partir de 180 dias depois do final do período de emergência determinado pela pandemia. Assim como os financiamentos para aqueles projetos culturais mais pesados que demandam financiamento, que esta renda aí de 3 a 10 mil não será suficiente. Para estes serão empréstimos feitos por bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil, em princípio, a juros zero, é o que nós estamos defendendo, e com o pagamento começando 180 dias depois do final da pandemia. Um abraço forte, grande, em cada ator do mundo cultural, em cada trabalhador da cultura do nosso país, e contem com o meu mandato lutando pela cultura brasileira
pela cultura do nosso estado do Rio Grande do Sul, enfim, pela cultura que move a alma de todos nós. Força, firmeza e vamos vencer a pandemia e tirar o nosso país deste período tão duro que nós estamos vivendo sob o governo Bolsonaro. Vamos trabalhar pelo impeachment de Bolsonaro para que o Brasil volte a respirar a democracia que ele merece viver.